Hoje eu vou trazer para você o meu ponto de vista e a minha experiência numa ferramenta quântica que já existe há uns bons anos, que veio canalizada, que está sendo difundida através do professor Hélio Couto, que é a ressonância harmônica. Então, se você caiu nesse vídeo, é porque de alguma forma você conhece o professor Hélio Couto. E se você não conhece o professor Hélio Couto, hoje é o dia que eu vou te apresentar a esse ser. O professor ele já está ativo nesse universo de expansão de consciência, mecânica quântica, espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento, já faz muitos anos. Ele tem um trabalho muito forte, muito bem solidificado dentro desse universo. E além das palestras que ele traz, que são muitas informações preciosas, existe também essa ferramenta, que é a ressonância harmônica, a RH, que são ondas de informação que as pessoas solicitam para ele, essas informações, ele encaminha através de ressonância as frequências dessas informações para que a gente possa acessá-las de uma forma muito mais expandida e fazendo esse trabalho de limpeza do nosso inconsciente, de todo o sistema de crença, para que a nossa centelha divina, que é esse eu superior, essa divindade que habita em todos nós, independente se são humanos, não humanos, mas habita em todos nós essa centelha divina, essa divindade, essa frequência que é a consciência una, a consciência do todo. Então eu vou trazer para você nesse vídeo como que chegou para mim o professor Hélio e como que foi o meu desenvolvimento dentro desse processo de ressonância harmônica. Então, eu conheci o professor Hélio ali mais ou menos em 2017, que tem uma tia minha que ela estava conectada com o professor, estudando. Naquela época era um outro formato, ele fazia palestras online não, presenciais. Ele mandava os livros dele através de correio. Então era um outro momento ali da época. E aí essa minha tia comentou comigo, comentou com meu irmão sobre esse professor que estava trazendo muita informação interessante, falando sobre mecânica quântica, como que funciona todo o mecanismo do universo, toda a inteligência do todo. E aí ela deu pra gente um livro do professor. Eu já tive a honra de ter um livro do professor encaminhado por ele, por correio, mas infelizmente esse livro acabou se perdendo pelo tempo, porque naquela época eu e meu irmão a gente não se conectou. Eu era muito nova, minha cabeça estava em outro lugar, eu estava em outro momento, então não consegui me conectar. E aí, de alguma forma, aquilo gerou ainda um julgamento. Eu ainda julguei o professor. Julguei ele como sendo uma pessoa nada a ver, porque eu não entendia muito bem o que ele falava. Na verdade, eu não entendia nada que ele falava. E ele é uma pessoa muito séria, então eu achei que aquilo não era para mim. E aí, mais ou menos no final de 2019, passando ali, entrando em 2020, uma amiga minha, que é minha irmã, muito querida, a gente entrou em contato novamente, começou a trocar, a conversar com mais presença, que ela era, não é mais, aquele tipo de amiga que a gente ficava meses sem se ver, meses sem se falar, e aí quando a gente voltava a se falar, era como se tivesse ali todo dia se falando, porque aquela afinidade, aquela energia, a troca, ela não mudava. E essa é a minha amiga, a minha irmã. E aí ela entrou em contato novamente comigo, a gente começou a trocar e ela me falou sobre o professor Hélio Couto, que tinha descoberto ele, que ele era assim, que ele era incrível, que ele dava umas palestras, que ele tinha lá o tal do caminho das palestras, que era incrível, maravilhoso e que eu precisava estudar. E aí quando ela me trouxe, eu senti que já veio aquela resistência. Ai, meu Deus, lá vem esse homem de novo, eu já tinha esquecido dele, ele volta na minha vida. Mas lá estou eu em 2019 vivendo um ano extremamente de resgate,
tinha acabado de sair de um relacionamento de anos, largado meu emprego, passei o ano inteiro desconstruindo sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre um monte de coisa, vivendo várias crises emocionais, várias crises mentais, me sentindo assim, no fundo do poço, mas muito consciente de que eu estava dentro de um processo que eu tinha aceitado para mim. E estava ali estudando, entendendo, buscando mais sobre esse tal de autodesenvolvimento, autoconhecimento e entendendo melhor sobre toda essa forma como a vida se manifesta, o que é ser humano, o que eu sou, todas essas filosofias eu estava vivendo ali naquele momento, em 2019, sempre com muito suporte. Então já fazia alguns anos que eu tinha acesso à ayahuasca, que eu tinha acesso a algumas outras terapias, como barra de axis. Então estava vivendo ali 2019 com muitos desafios, mas muito consciente de que eu estava num processo de desconstrução. Pois bem, aí chega o professor, através da minha irmã, e a gente estava muito conectada em ressonância com os nossos processos, então bora lá ver o que o professor Hélio Couto tem para nos dizer. E aí ela fala para mim, acessa lá o site dele, Hélio Couto, e aí lá tem o caminho das palestras e você tem que fazer todo o caminho das palestras. E aí tem uma tal de ressonância harmônica, que é uma ferramenta aí que ela é muito expansiva e vai ser tudo. Então vamos lá. Comecei o caminho das palestras. No primeiro vídeo do caminho das palestras, eu já estava entendendo o que o professor estava falando. Então, quando eu comecei a acessar aquilo, me abriu. Comecei a absorver muita informação. E aí eu conectei e entendi o que ele estava falando. E como eu estava num ano, né, chegando ali no fim de 2019, estava ali 2019 nesse ano totalmente sabático, ali naquele final eu ainda estava resolvendo o que eu ia fazer a partir dali das minhas questões profissionais, como que eu ia fazer para ganhar dinheiro. E chegando próximo ali da entrada de 2020, comecei a me envolver mais com o professor, mas ainda estava meio distante de certa forma. Então iniciamos 2020, e 2020 foi o ano da pandemia. Só que ali em 2020, ainda nos primeiros meses de 2020, eu comecei a devorar o conteúdo do Caminho das Palestras. E era tão forte para mim, porque ali eu já estava entendendo muita coisa. E fazia muito sentido tudo o que estava sendo trazido. E ali eu já comecei a perceber que a minha realidade já estava se modificando. Os meus paradigmas, as minhas crenças já estavam se modificando. Então ali eu já comecei a perceber que eu estava recebendo a tal da ressonância harmônica. Porque o caminho das palestras é uma faculdade para que você receba a ressonância com consciência. Porque a ressonância é uma ferramenta muito poderosa. É uma ferramenta que mexe muito no nosso campo. E se você não tem consciência para lidar com aquilo que ela está manifestando, porque é uma onda de informação para trazer à tona todo o seu sistema de crença, todo o seu paradigma, para que você possa viver a partir daquilo, do que está sendo transformado a partir dessas informações, você precisa ter sabedoria e conhecimento para não surtar com aquela ressonância, com a ferramenta, para você conseguir aproveitar o que a ferramenta está te trazendo com verdade. Então, todo o caminho, o caminho das palestras, eu enxergo dessa forma. É uma faculdade para que você possa compreender o que é essa tal da ressonância harmônica. E não só como a ferramenta do professor Hélio, mas entendendo a ressonância do universo, porque tudo está em ressonância. As coisas se conectam, tudo se conecta através de ressonância, através de frequências, de ondas. Então ali ele explica desde o comecinho o que é um átomo, o que é o universo é constituído de átomo, o que é o átomo, o que é a mecânica quântica. E aí ele traz sobre vários experimentos científicos a partir dessa mecânica quântica, da física, para a gente ir compreendendo como que vibra as coisas no universo e como que onda se transforma em partícula,
como que aquilo que é um átomo, que é uma onda que a gente não vê, que a gente não consegue sentir, mas que constitui tudo que a gente existe, se transforma em matéria. E como que a nossa realidade é moldada a partir do nosso olhar, do nosso ponto de vista, do nosso sistema de crença. Então ele vai entrando em várias camadas para ir tocando no ego, tocando nas nossas sombras, para que a gente possa, ali no caminho das palestras, já ir desconstruindo muita coisa do nosso sistema de crença e do nosso paradigma atual. Aonde que eu tô dentro do meu paradigma de realidade, de vida? Então é muito profundo. E ali naquele momento do caminho das palestras, eu já sentia muito forte que eu estava recebendo já a ressonância harmônica, porque a ressonância harmônica é uma onda de informação. E ali são muitas informações que você recebe num campo. Então eu sonhava muito, eu tinha muitos sonhos, muitos desdobramentos sobre os meus sonhos, eu sentia, eu via as coisas acontecendo, foi incrível. E aí eu tava ali naquela ansiedade para realmente conseguir trazer a ressonância para mim e pedir a ferramenta, porque só ouvindo ali as palestras já estava sendo incrível. Imagina recebendo a onda lá da ferramenta que o professor construiu. Seria incrível. E aí, em 2020, passei esse ano estudando, me aprofundando, e aí aconteceram várias mudanças, porque aí no ano da pandemia eu saí de São Paulo, fui morar com essa minha amiga que trouxe o Hélio Couto para mim de volta. A gente foi morar juntas, muitas coisas aconteceram na vida dela, na família dela. Eu fui morar lá junto com ela a partir do desencarne da mãe dela. Então, várias coisas foram se modificando e quando a gente ficou junta esse ano de 2020, eu ficava nessa de ir e vir, foi muita transformação. A gente transformou muita coisa, a gente criou muita coisa, a gente realmente mergulhou num universo de magia, de terapias, de acessar poder, o poder do sutil, o poder interno, e era muito claro pra gente que a gente estava ali trabalhando o nosso ego, desconstruindo o nosso ego e limpando muitas questões. Então foi um ano muito incrível. E aí quando foi em 2021, foi quando eu pedi a minha primeira onda, junto com a minha amiga. Eu pedi a minha primeira onda. E, gente, foi muito engraçado. Porque quando eu pedi a minha primeira onda, quando você vai fazendo o caminho das palestras, vai dando uma empolgação. Porque você fala, nossa, eu posso pedir tudo o que eu quiser. A consciência de que eu quiser, a informação de que eu quiser, o arquétipo que eu quiser, qualquer coisa que eu quiser, eu posso pedir. Posso pedir tudo. Aí, como que foi o meu pedido? Meu primeiro pedido da ressonância. Eu fiz uma lista enorme, cheia de pedido. Pedi um monte de coisa. Porque na época, conforme que você vai estudando, e aí você vai entrando nesse campo de informação, você expande. Porque você começa a acessar muita coisa. E aí, onde você estava enxergando as coisas aqui, você começa a enxergar as coisas assim. E começa a perceber que existe um potencial enorme. E aí você quer criar, começa a criar, eu quero fazer isso, e as coisas vão acontecendo, porque conforme você vai mexendo no seu sistema de crença, no seu paradigma atual vigente, o seu ponto de vista é o que modifica a realidade. Então, se você está mudando o seu ponto de vista, a sua realidade está se mudando, se transformando também. E aí as coisas vão se transformando e você começa a ver resultado, quer criar mais, quer criar mais, quer criar mais. E aí estava eu lá, super envolvida com marketing digital, então eu pedi um monte de coisa, estava fazendo vários estudos na época, pedi arquétipo de bruxa, do gestor de tráfego perfeito, a marketing digital, copywriting, o terapeuta perfeito, pedi um monte de coisa e tudo muito misturado, porque estava ali imatura ainda nas ideias. E aí chega a primeira onda. A onda, ela é uma onda de 90 dias. Então, você fica 90 dias clicando lá o playzinho. Na época, funcionava só desse jeito. Hoje, atualmente, em 2024, já funciona de duas formas. Mas naquela época, você recebia lá o link do SoundCloud. E aí, você dava o playzinho lá e deixava tocar. Tem, em média, uns 42 minutos. Fica lá uma frequênciazinha de uma onda.
Mas o professor, ele fala nas palestras lá que você não precisa ouvir, você não precisa estar perto, você só toca e pronto. Só que ele coloca lá um sonzinho de uma onda porque, de alguma forma, a gente sempre fica esperando ouvir algo. Então, deixa lá tocando esse algo para você ter essa sensação de que está funcionando alguma coisa. Porque se ficasse um áudio mudo, capaz da gente crisar. Então, tem lá. Aí, tocava lá todo dia e você fica 90 dias tocando isso, né? 3 meses. Essa é uma onda de 90 dias. Fiz lá e aconteceu muita coisa. Começou a chegar muita oportunidade. Só que eu não tinha maturidade. Então, ao mesmo tempo que chegava muita coisa, eu não conseguia deixar nada. E aí, quando você não tá preparado, por isso que existe essa formação para você se preparar para receber as ondas. E se você ainda tem muito apego, tem muitas questões que você ainda não conseguiu liberar, ainda tem muita sombra dentro de você, a vida trava. E aí as coisas começam a travar. Então, ao mesmo tempo que eu via aqueles movimentos acontecendo e eu me sentia mais produtiva, com mais energia, ainda assim eu sentia que eu não conseguia de fato concretizar as coisas. E nesse processo eu comecei a acessar algumas informações, entendendo que eu estava viajando, sabe? Eu estava viajando nos meus pedidos, eu estava tentando me conectar com coisas que não tinha razão de ser aquilo, era puro ego. Essa questão de, a gestora perfeita, a terapeuta perfeita, não sei o que, era tudo questão de ego, que eu não precisava de nada disso. O que eu precisava era, naquela época eu entendi que o que eu precisava era entrar em fase com o todo. Porque se eu entro em fase com o todo, pronto, eu não preciso fazer uma lista de pedido, porque já tá tudo disponível para mim. E aí eu saio de um lugar que eu tava tentando nutrir naquele momento, que era o lugar do casa, carro, apartamento, que ele cita lá nas palestras. Se você conhece, você já ouviu muito ele falando sobre isso. Que a gente busca, em primeira instância, casa, carro, apartamento. Quero saber de dinheiro, bens materiais, carro na garagem, sucesso, fama. Busca primeiro por esse primeiro nível. Só que ele fala, busque primeiro o reino dos céus e tudo mais será lhe dado como acréscimo. Você não precisa buscar pelo casa, carro, apartamento. Você tem que buscar pelo reino dos céus. E o reino dos céus, o que eu compreendo, é entrar em fase com o todo, que é a questão do amor. Que é olhar para o todo e se reconhecer no todo. Eu não sou a Bárbara, eu sou o todo. E quando eu me reconheço como um todo e entro em fase, então eu acesso aquilo que é o amor incondicional. Porque aí eu perdoo. Não tenho dificuldade de perdoar. Aí eu faço bem. Aí eu tenho compaixão. Aí eu faço caridade. Eu não tenho problema nenhum em doar. Eu não tenho problema nenhum em receber o outro do jeito que ele é. Então eu começo a trabalhar essa questão da minha resiliência emocional e sair desses traumas e dramas emocionais, esses emaranhados quânticos que a gente tem com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, com o namorado, com a vida, com o chefe, com o governo, com o estado, com tudo. Começa a limpar todas essas questões e ir para um nível mais profundo do ser e muito mais harmônico do ser. Então, busque o reino dos céus e todo será lhes dado como acréscimo, porque o todo é abundante. E aí eu comecei a entender sobre essa questão de se trabalhar. Eu estava ali buscando na minha lista ego, status, influência, poder, dinheiro, trabalho, profissão. Mas era ego, sendo que no meu íntimo eu não tinha maturidade. Não tinha maturidade para lidar com um contrato. Eu não tinha maturidade para receber o que as pessoas estavam me trazendo na terapia. Eu não tinha sabedoria. Eu não tinha várias coisas naquela época, porque eu precisava trabalhar isso em mim. Tava ali, cheia de trauma, cheia de julgamento. O julgamento, nossa, eu vou falar sobre julgamento aqui. Porque isso é uma sombra, é uma coisa assim que eu carrego até hoje e que eu ainda, até hoje, eu preciso estar muito consciente, porque
o impulso de julgar é muito forte e o julgamento é cruel. Então, comecei a perceber que tinha muitas coisas em mim que eu precisava tratar antes de querer casa, carro, apartamento. Que isso seria uma consequência do meu movimento e da minha evolução interna. Então, eu cheguei na segunda onda. E aí, na segunda onda, eu fiz um único pedido. E o único pedido foi entrar em fase com o todo. E uau! Que onda incrível que foi essa de entrar em fase com o todo. Nos 3 meses de ressonância, eu era tão inconsciente naquela época, porque mesmo fazendo a ressonância, eu esquecia que eu fazia ressonância. Então eu ia lá no automático, todo dia apertava o play, mas de alguma forma eu esquecia que eu estava vivendo a ressonância. Então as coisas iam acontecendo e eu não fazia um trabalho consciente em cima daquilo. E aí quando chegou essa segunda onda, aí começou a ficar muito intenso as minhas sombras. E aí as coisas começaram a travar completamente. Começaram a travar. Comecei a ter conflitos de relacionamento. Comecei a perceber que eu não estava onde eu queria estar em todas as áreas da minha vida. Comecei a perceber que estava faltando coisas em mim. E aí comecei a buscar trabalhar mais as terapias. Então, comecei a sentir muito de me envolver mais com a ayahuasca, porque eu sentia que eu precisava fazer mais limpeza. Eu sentia que eu precisava acessar esse lugar mais sutil, de fazer mais esses trabalhos internos, compreender mais aquilo que estava alojado dentro do meu psiquismo. Sair, tirar esse foco um pouco da construção material. Então, eu senti muito que eu precisava voltar para casa da minha mãe. E aí, nesse caminho, né, quando eu voltei, isso aí foram 3 meses de onda, acabou a onda, mas a onda continuou. Porque quando eu terminei esse pedido, esses 90 dias, eu não pedi mais. E tava muito claro para mim que eu não tinha que me conectar mais com a ressonância harmônica, com a ferramenta de ir lá, mandar o e-mail, pedir o link, clicar lá e dar o playzinho, eu não precisava disso. Porque eu comecei a me unificar com o todo. Então eu comecei a ver o todo. E aí eu enxergava Deus em tudo. Eu enxergava Deus nas minhas sombras. E aí as coisas iam acontecendo e ao mesmo tempo que me doíam e muitas coisas eram difíceis para mim lidar, porque também estava nesse processo de crescer, de amadurecer o meu ser mulher, amadurecer o meu servir, o que eu estava fazendo aqui. Não estava aqui só para ser uma marqueteira, que era o que eu estava me conectando na primeira onda. Eu não estava aqui para ser uma marqueteira, eu estava aqui para trabalhar a comunicação. Mas a minha comunicação, das riquezas que eu tinha dentro de mim, eu tenho muita percepção. Eu consigo enxergar, eu tenho uma capacidade de enxergar as coisas de pontos de vista que são muito amplos. Então eu precisava usar aquilo em prol do todo, em prol do bem, em prol das pessoas. Quantas pessoas precisam de ajuda, o quanto o mundo está adoecido. E aí eu fui entendendo essas doenças dentro de mim. E fui entendendo essa falta de maturidade em mim, esse adoecimento em mim, esses pontos de vista, esses julgamentos em mim. Então ali eu decidi que não iria mais solicitar ao professor Hélio Couto a ressonância harmônica, porque eu já estava em fase com o todo. E eu entendi que eu sou o todo. Então, isso foi em 2021. E aí eu passei essa metade de 2021 para 2022, 2023 e agora 2024, entrando em ressonância com o todo, me integrando nesse todo. E aí muitas coisas aconteceram. E um dos meus maiores pedidos era: eu busco o crescimento. Quero crescer, amadurecer. E quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei conectada com o tarô. Então eu senti que eu tinha que vir para São Paulo e trazer a ferramenta do tarô, trazer no sentido de me integrar e me desenvolver, porque eu tinha feito uma conexão com o deck, que foi a minha amiga que emprestou o deck da mãe dela para que eu pudesse me desenvolver, essa amiga que eu morei junto.
Então, eu trouxe o tarô comigo, mas sabendo que eu tinha que desenvolver ele em mim, porque ali era o desenvolvimento da minha comunicação. Porque eu sabia que eu tinha um poder de comunicação, mas eu tinha muita vergonha, eu tinha timidez, eu tinha muitas crenças de não merecimento, muita baixa autoestima, então eu sentia ali que eu não tinha esse valor todo. E então sabia que eu precisava trabalhar com tudo isso e tinha que quebrar. Então quando eu vim para São Paulo, eu vim fazendo tarô na rua, que era o quê? Eu ia de final de semana para Avenida Paulista e ficava lá na Avenida Paulista com uma plaquinha escrito Converse com o Tarô e ficava lá recebendo as pessoas a troco do que elas sentissem no coração dela. Porque o que eu estava recebendo ali nesse campo com as pessoas era crescer, desenvolver comunicação, desenvolver percepção, desenvolver intuição, entrar nesses campos mais sutis. Então, eu utilizei muito da magia, desses arquétipos mágicos, dessa forma de ser magística. Então, eu tinha uma forma com que eu me expressava para ser mágica, porque era isso que eu estava buscando trazer e integrar na minha vida, a magia do ser, a magia da vida, a magia da manifestação da própria vida. E aí, quando eu retorno para São Paulo, retorno conectada com o professor Luiz, do Instituto Inderru, que eu já trouxe aqui no vídeo sobre a ayahuasca, porque eu já fazia trabalho com o senhor Luiz, com o professor Luiz, com a ayahuasca. Quando eu tinha 19 anos, foi quando eu me conectei com ele. Hoje eu tenho 31 anos, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo. Então, já fazia uns anos que eu me desenvolvia com ele, mas em espaços de tempo, assim, muito longos. E aí, quando eu volto para São Paulo, depois dessas ondas com a ressonância harmônica, volto muito consciente de que eu estava fazendo um trabalho de autodesenvolvimento profundo. E aí, eu pedia amadurecimento. Tô buscando amadurecer o meu ser mulher para me posicionar. Porque eu estava acessando tudo aquilo, mas sabia que eu tinha que enraizar todos esses processos para que um dia eu, no momento certo, eu viesse a florescer todos esses processos, como terapeuta, como pessoa, né, me abrindo, me expandindo para receber esse todo, consciente do valor do dinheiro e da troca que o dinheiro traz, mas não buscando como apenas o meu objetivo de vida é o dinheiro. O meu objetivo de vida é o desenvolvimento, o desenvolvimento do ser humano. E lá no Instituto Inderru, o professor Luiz, ele trabalha muito o ser humano, a divindade do eu humano. Então, volto para São Paulo me conectando com ele, me conectando com o tarô. E aí, volto, já me conecto com o meu parceiro e engravido. Como pode melhorar? Tudo que eu estava querendo era amadurecer como mulher. E aí me chega uma gestação que sempre foi uma escolha minha, eu sempre escolhi ser mãe. Então veio num lugar de permissão para que eu seja essa mãe que eu sempre busquei ser. E aí engravido e o processo ele acaba, nossa, se transformando de uma forma muito linda. E cá estou hoje. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque ele já tá um pouquinho comprido. Mas eu vou trazer no próximo vídeo a minha solicitação da minha terceira onda. Porque eu parei na segunda onda em 2021, trabalhei todos os processos dessa ressonância de integração, entrar em fase com o todo até este momento. E fazem alguns dias, fazem 3 semanas, que eu senti de solicitar a minha terceira onda. E estou agora, neste momento, fazendo essa terceira onda da ressonância harmônica. Mas vai ficar para o próximo vídeo. Então eu te vejo daqui a pouquinho lá. Até logo.